Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Essa semana, como a Elise disse, uma semana diferente, triste, né? Onde nós pudermos aí estar mais do que o normal em velórios e compartilhando a dor dos nossos irmãos. E ser igreja é isso, né? Dar esse suporte no momento que os irmãos precisam. E eu confesso que em meio a tudo isso, e a morte sempre traz algumas reflexões, né, para as nossas vidas. E eu fui ter uma reflexão, peço até, irmão, desculpa para os irmãos, mas fiz uma reflexão e compartilho ela essa noite com muito temor com os irmãos. Mas a minha reflexão partiu de uma música do Lulu Santos. E eu estava ouvindo no rádio do carro, e a música dizia assim, um pedacinho da música, diz assim: estava na boa, tocando a vida, quando um tipo veio me abordar, dizendo que Jesus iria me salvar. Falei, que bênção, o Lulu Santos está cantando coisas de Deus, né? Mas na sequência ele disse o seguinte na música: primeira coisa que me veio à cabeça sem pestanejar foi, que beleza, então eu posso pecar. E eu voltei e falei, deixa eu ouvir de novo o que ele cantou. E é isso mesmo. Alguém falou para mim que Jesus veio me salvar. Opa, se Jesus veio me salvar, então, que beleza, eu posso pecar. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, e refletindo nessa frase desse cantor aí, que particularmente eu até gosto muito. Fiquei pensando se essa mentalidade cantada por esse cara é uma mentalidade que em algum momento cerca as nossas vidas, se em algum momento nós temos essa mentalidade. E pensando nisso e ouvindo um pouco o que a Elise falou nessa manhã sobre serviço, testemunho e amor, eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos, para ter a certeza de que o que o Lulu falou, eu estou salvo, então eu posso pecar. É preciso que a gente entenda rapidamente, relembre, né? Porque eu sei que você entende o que é pecar. E nós temos colocado de maneira bem simples na Graça e Paz durante todos os anos que pecar é simplesmente errar o alvo. Pecar é quando você erra o alvo, aquilo que você deveria fazer e não faz, seguindo os conceitos cristãos, é pecado. E quando eu pensei sobre pecado e sobre errar o alvo, eu me questionei sobre quais eram os alvos nas nossas vidas. E rapidamente eu procurei alguns versículos que falassem sobre alvo, que usassem especificamente a palavra alvo. Eu achei 3 versículos, eu queria que você abrisse comigo. Em Filipenses 3, versículo 3 até o 14. Filipenses 3, versículo 3, vamos até o 14. Filipenses 3, começando no versículo 3, diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos,
tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando então para essa igreja de Filipenses o seguinte, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda tenho muito mais. E ele falou, eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou pertencente ao povo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu, que era conhecido como pessoas que tinham até mais leis do que os normais, eram pessoas que eram zelosas à lei. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja, que até eu entender que Jesus era o Filho de Deus, eu era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça, ele fala na lei, a justiça na lei, ele usa o termo aqui, irrepreensível. Paulo tinha então todos os motivos, irmãos, para ser alguém considerado, alguém que pudesse achar razões na sua própria carne. Mas ele continua dizendo e fala, tudo isso eu perdi. Tudo isso para mim eu considero como esterco. Isso para mim não vale nada. O que vale é a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É esse alvo, é isso que eu sigo, irmãos. E a primeira coisa então que eu pensei, quando nós falamos sobre os alvos das nossas vidas, e eu vendo esse texto de Paulo, irmãos, eu pensei sobre a possibilidade que nós temos de servir, e foi a primeira coisa que a Elise falou hoje cedo sobre serviço, quando nós entendemos que nós não somos nada, que tudo que temos, se não for para que o nome do Senhor seja glorificado, vale a pena, e além mais, Paulo diz o seguinte, tudo que eu penso que é justiça, todos os meus achismos, tudo aquilo que eu considero razão, nada disso vale, porque a nossa justiça, irmãos, é a justiça baseada na carne, e nós temos que, para acertar o alvo, confiar na justiça de Deus. E eu falava 2 domingos atrás, a justiça de Deus é diferente da nossa justiça, porque a justiça de Deus diz o seguinte, quando você toma o tapa na cara, você não revida, você dá outra face, é diferente. Paulo está dizendo, para eu caminhar para esse alvo, eu preciso deixar a minha justiça de lado, preciso deixar tudo aquilo que eu sou de lado, para que eu possa servir a Deus, para que eu possa servir aos meus irmãos. Ainda Paulo dizendo na sua carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, se você puder abrir 1 Coríntios 9, 26, 1 Coríntios 9, 26, e ele diz o seguinte, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram, de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo está dizendo, aqui é o seguinte, o meu outro alvo aqui é que eu me torno tudo para com todos. Se eu precisar com os fracos me tornar fraco, eu vou me tornar, mas eu faço isso para de alguma forma salvar alguns, faço tudo isso por causa do Evangelho. Paulo fazia tudo isso para testemunho, para testemunhar. Paulo entendia que o alvo dele era salvar alguns, era ganhar alguns para o Evangelho. E esse é um dos nossos alvos também, irmãos, que nós possamos testemunhar. Nós precisamos testemunhar com a nossa boca, com as nossas atitudes, com a nossa vida, com tudo que somos. Nós testemunhamos e apontamos para a glória e honra do Senhor.
Tudo que fazemos então é para a honra e glória do Senhor. Paulo fala: eu me torno tudo para com todos, eu não tenho nenhum orgulho, eu não tenho nada. Se precisar me tornar fraco, eu me torno fraco. Se precisar me tornar santista, para ganhar um santista, eu me torno santista então. O alvo então, irmãos, em Filipenses nós vemos que Paulo deixa toda a sua justiça de lado, tudo aquilo que ele é, para servir. Agora em Coríntios nós vemos que Paulo deixa mais uma vez tudo aquilo que ele pensa para testemunhar. E mais um texto em 1 Pedro 1, versículo 9, diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O texto está dizendo: vocês não viram a Deus, mas vocês o amam. E amar a Deus então, irmãos, é mais um dos alvos da nossa vida. Eu parafraseei aqui os 3 tópicos usados pela Elise hoje cedo: serviço, testemunho e amor. Irmãos, e se de alguma maneira nós não temos servido, nós não temos testemunhado, nós não temos amado, irmãos, nós estamos errando o alvo. E se nós estamos errando o alvo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se talvez você tenha perdido a oportunidade de nessa semana, de alguma maneira, de forma rápida, como eu fiz, de forma rápida, ter ido lá e dar um abraço na dona Zumira, lá no velório. Falar: isso não é pecado, Leandro. Eu não quis ir, eu não fui. Irmão, você não serviu. Se você não serviu, você errou o alvo, tem alguma coisa errada. Porque nós vivemos, irmãos, para Deus, nós vivemos para servir. Nada, nós não temos direito a nada, o tempo não nos pertence, o tempo pertence a Deus, tudo que somos pertence a Deus. E quando então eu pensei: será que nós temos a consciência, como cristãos, que muitas vezes nós erramos o alvo? E claro que nós vamos errar, porque nós somos pecadores. Lá em Eclesiastes 7:20, escrito no século 10 antes de Cristo, diz: não existe nenhum justo. Não tem nenhum justo. Tiago 3:2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. 1 João 1:8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O versículo 10 de 1 João 1 diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós achamos que não pecamos, então não é só um problema pessoal nosso, mas nós estamos fazendo Deus mentiroso, é o que diz aqui. Os cristãos pecam? Sim, nós pecamos, eu peco, provavelmente mais que você. Com a mesma clareza que nós entendemos que pecamos, irmãos, que erramos o alvo, nós precisamos entender e saber que nós também somos perdoados. Aceitar então a realidade da nossa pecaminosidade significa aceitar aquilo que nós somos. Nós somos falhos, nós somos seres humanos, e Deus nos ama como realmente somos. E o amor de Deus, irmãos, é um amor que não mantém nenhum registro de erro. Que você errou hoje, você é perdoado e acabou, está arriscado. 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. E no mesmo texto, em 1 João, no capítulo, mesmo livro, 1 João, no capítulo 1, está dizendo assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso intercessor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos pecadores, sim. Nós somos perdoados como pecamos, sim. Mas ainda assim, Lulu Santos, podemos pecar só pela consciência que somos salvos? Irmãos, o problema então hoje, a reflexão que eu fiz, irmãos, não foi
baseada no pecado e em qualquer pretensão minha de achar que eu não devo pecar, ou que não vou pecar, é impossível. Nós vamos cair e levantar, nós vamos viver sendo perdoados, e a graça de Deus veio para dar aí para nós um cartão de crédito sem limite, para que a gente possa sempre ser perdoado, porque se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O problema então hoje, irmãos, e a reflexão que eu fiz é que aquilo que precede o pecado, é que muitas vezes hoje nós perdemos o senso do pecado, nós perdemos o senso daquilo que é certo ou errado nas nossas vidas, nós perdemos o senso, nós nos acostumamos com o cheiro podre do pecado, e cometemos muitas vezes a ignorância de viver em pecado. Aquilo já não incomoda mais, aquilo que é errado já faz parte das nossas vidas. E aí, irmãos, eu entendo que o maior pecado é perder o senso do pecado. O maior pecado é quando pecamos e achamos que não estamos fazendo nada de errado. Porque quando erramos e confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A graça então de Deus, irmãos, hoje se torna banalizada, porque ela se torna então uma licença para pecar. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 7, diz assim: alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, então, aumentando assim a glória de Deus, por que sou condenado como pecador? Se a minha mentira, se o meu pecado ressalta a graça, se a minha mentira então, o meu pecado é um testemunho de que na sequência eu sou perdoado, por que eu sou condenado? Na mesma carta a Romanos, Paulo fala: que diremos então? Romanos 6, versículo 1: continuaremos pecando para que a graça aumente? Vamos então continuar pecando, como Lulu Santos cantou, sou salvo, então eu vou pecar. Vamos fazer isso, irmãos? E nós vemos Paulo mais um pouquinho para frente em Romanos 7, versículo 15 a 25, vivendo aí uma luta contra o pecado. Nós não podemos, irmãos, ligar aí qualquer chave e deixar de lado e não nos incomodarmos com aquilo que é errado nas nossas vidas. Nós não podemos ser Gabriela, certo? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não! Nós precisamos mudar, nós precisamos buscar o alvo, nós precisamos servir, nós precisamos testemunhar, nós precisamos amar. Paulo diz o seguinte em Romanos 7, versículo 15: não entendo o que eu faço. Olha como Paulo começa o texto: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo vive então uma constante guerra: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Baseado nisso, irmãos, eu fiquei pensando quanto eu tenho errado o alvo, na minha casa, no trabalho, na comunhão com os meus irmãos, na faculdade, aonde eu estou, aonde você está, o quanto nós temos então errado o alvo. Quantas coisas estão enraizadas em nós, irmãos, e nós achamos que aquilo nem é mais um pecado. Coisas pequenas, coisas que não incomodam mais. Coisas que não incomodam mais. Eu me transformo dirigindo, irmãos.
eu tenho um problema muito grave. Eu falei isso para minha esposa, que eu acho que eu preciso de algum tratamento. Hoje eu vinha pela estrada, eu vinha desesperado, porque a pista é para andar 120, tem gente que anda 80, na esquerda. Se eu fosse presidente, eu ia pôr uma lei, eu vou multar quem não andar no limite de velocidade. É 120, tem que andar 120, quem andar 80 vai ser multado. E ainda assim, irmãos, eu queria muito chegar na igreja hoje, e eu cheguei atrasado. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, vou confessar, e enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando nisso, porque muitas vezes não, né? A Elise sabe, a Rosângela, aqueles que têm costume de falar, você está pregando aqui, irmão, você está compartilhando a palavra, isso aqui já está te incomodando há dias, né? E hoje eu falei, caramba, para eu chegar na igreja rápido, eu acho que eu ultrapassei uns 4, 5 sinais vermelhos aí, né? Era domingo, de manhã, não tinha ninguém, sinal vermelhinho, eu passei. E eu fiquei pensando, passar no sinal vermelho é contra a lei. Se é contra a lei, eu estou errado. E se eu estou errado, se eu não estou seguindo a lei, por mais que eu não concorde com a lei, ela é feita para que ela seja seguida, eu estou errado. E quando eu erro, eu estou errando o alvo. Se eu estou errando o alvo, eu estou pecando. Leandro, mais 3 horas da manhã no meio lá da favela do Heliópolis, em São Paulo, esse eu também passo no vermelho, sem peso na consciência. É segurança. E eu ficava pensando sobre essas coisas, irmãos, que muitas vezes não parecem errado. Não vê ninguém, eu vou passar. Você sabia que tem gente que deve ir na cantina da igreja? Não paga a conta da cantina? Estou falando sério. Deixa caducar. Fiquei pensando nisso, é pecado duplo. Porque se você não pagar a cantina lá da faculdade, já está pecando, mas na igreja você está pegando 2 vezes, porque o serviço o dinheiro é revertido para que a igreja seja sustentada. Quando às vezes vem falar para mim, tem irmão que esqueceu fala, não pode ser. Parece às vezes que é normal, irmãos. Parece às vezes que aquilo já não é mais errado, já não incomoda. Silinhas gosta de usar uma expressão americana que fala sobre ter esqueletos no armário. Quantos esqueletos nós temos no armário, irmãos? Escondidos. Na terça-feira nós ensaiávamos com louvor aqui, a Luciene fez uma dinâmica. Falou, escreva 3 qualidades, características que você tem. E nós escrevemos. E depois ela falou, pega a folha e cubra o seu rosto. E agora fale algo que você é e ninguém sabe. Algo que você é e ninguém sabe. E quanto, irmãos, nós vivemos muitas vezes escondidos. E aqui na igreja é tudo uma bênção, mas em casa é um inferno. Aqui na igreja é tudo bonito, mas lá fora o bicho pega. Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho que não existe. Estamos vivendo um evangelho que não tem nada a ver. Você precisa ser aqui o que você é. Você é igreja em qualquer lugar. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito. Você saiu daqui, o culto continua. Não é só aqui que você precisa pôr 2 asas e uma auréola e ser um santo, cantar bonitinho, não, e ainda assim, irmão, se você é alguém que não tem nenhum esqueleto no armário, você é um cidadão exemplar, você paga o seu imposto, você paga a cantina, você dá esmola, você oferta, você dizima, você vem aqui na ação social, você é perfeito. Até porque, irmãos, eu estou há 32 anos na igreja. Desde cedo minha mãe me levava. Talvez eu já precisava ter aprendido isso, e ainda assim eu reluto, porque eu vejo que eu erro o alvo. E não é errado, porque Paulo viveu lutando. Só, irmãos, nós não podemos perder o senso do pecado. Nós não podemos, irmãos, porque por mais que você ore, jejue, dê aula, tenha 9 dons, 18 ministérios, não importa. Se ainda assim, irmãos, em algum momento você falha no serviço, você falha no testemunho, você falha no amor, ainda assim, irmãos,
você está errando o alvo. Ainda assim, você está errando o alvo. Mateus 5, versículo 48. Abra comigo, para que você não tenha certeza que eu não estou te enganando. Mateus 5, versículo 48. Conselho para nós é, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu queria que você fosse a Lucas 6, 36, que é o mesmo versículo. Avance um pouquinho, Lucas 6, 36. Seis 36, quem achou? O que diz aí nas primeiras duas palavras? Sede misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Mas Mateus e Leandro está dizendo, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Perfeito e misericordioso, então, irmãos, podem ser reduzidos nesse contexto à mesma realidade. Seguir Jesus, então, ser cristão, estar aqui na igreja, é viver o ministério de compaixão como Jesus viveu. E viver cristianismo, irmãos, estar na igreja não é só isso, não é vir só aqui que garante teu carimbo lá no céu. Nós precisamos viver, irmãos, e a busca por uma perfeição é a busca por ser misericordioso. Nós vamos errar, e nós vamos, da mesma maneira que erramos, encontrar o perdão, porque a graça de Deus nos alcança. Nós conversávamos aqui antes de começar o louvor e falávamos, vamos cantar sobre o que hoje? O André falava, vamos cantar sobre graça, porque é isso que move as nossas vidas, irmãos. É só a graça que faz com que eu e você acorde e esteja aqui. É só a graça que faz com que uma família que perdeu o seu pai, o seu marido, esteja aqui hoje celebrando a Deus e cantando, não importa as circunstâncias, eu vou te louvar. É a graça de Deus que faz isso, irmãos. É essa graça que deveria, irmãos, provocar em nós um senso para que eu e você corrêssemos para Deus, deixássemos o pecado de lado, deixássemos qualquer senso de pecado, qualquer coisa de lado, tivéssemos na verdade o senso do pecado e não cometêssemos e não errássemos o alvo, e fôssemos então, irmãos, amorosos, servíssemos além daquilo que podemos, irmãos, e testemunhássemos com a nossa vida também. Eu não peco, mas eu não sou misericordioso, está errando o alvo. Eu não peco, sou santo, mas eu não sirvo, está errando o alvo. Eu não peco, mas eu não testemunho, está errando o alvo. Irmãos, não tem para onde correr. Não ser misericordioso é continuar errando o alvo, é fazer 99 e não fazer 100. Nós precisamos, irmãos, deixar de ter a ilusão que a nossa vida nos pertence. Esse é o maior problema que eu achei na minha vida, pensando sobre o senso do pecado. Tudo que fazemos para nós mesmos, irmãos, é errar o alvo. Tudo que somos e fazemos é para Deus. Leandro, então eu não posso viajar? Pode, mas vá viajar glorificando o Senhor que te dá oportunidade, que te deu condições, vida, salário, emprego, para que você possa desfrutar, para que você possa pagar um sorvete para sua esposa. Faça tudo para a glória de Deus. Sem servir, testemunhar e amar, irmãos, nós estamos errando o alvo. O Ariovaldo Ramos postou essa semana no Twitter o seguinte: orar é pedir pela glória do Pai em tudo, porque tudo que não glorifica ao Pai está disfuncional. Tudo que não glorifica o Pai está errado, tem alguma coisa estranha. Se aquilo que eu e você fazemos, estamos aqui, entendemos, vemos anos e anos servindo a Deus, nós entendemos que somos cristãos, se aquilo que nós fazemos não glorifica o Pai, irmãos, tem algo errado. Como o Ariovaldo falou, está
funcional. E eu queria terminar lendo 2 textos. O primeiro deles está lá em Tito 2, de 11 a 15, e diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E o outro versículo está em 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente para que nós possamos fugir do pecado, para que nós possamos ter o senso do pecado, e para que nós possamos acertar o alvo, irmãos, para que nós possamos, irmãos, servir, para que nós possamos testemunhar, e para que possamos amar sem limites, sem restrições, entendendo que tudo que somos pertence a Deus, tudo que temos pertence a Deus, e precisamos, irmãos, buscar a cada minuto, a cada momento das nossas vidas acertar o alvo. Nós precisamos, que essa seja, irmãos, a nossa desejo das nossas vidas, que possamos acertar o alvo na nossa família, que possamos acertar o alvo nos nossos relacionamentos, que possamos acertar o alvo como igreja, que possamos acertar o alvo nas nossas vidas. E essa graça que te basta, que se manifestou salvadora para todos os homens, possa ser aquilo que nos motiva a renunciar ao pecado, a termos a consciência e o senso do pecado, e isso faça com que nós possamos acertar o alvo a cada momento, e que possamos correr para Cristo, possamos correr para Cristo. Talvez esse seja um bom conselho para esse ano, para mim e para você, que possamos desejar isso nas nossas vidas. E com certeza nós vamos servir mais, nós vamos testemunhar mais e vamos amar mais, e com certeza nós teremos no final desse ano muito mais acertos do que erros. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que Tu nos perdoa, nós sabemos que Tu não mantém nenhum registro dos nossos pecados, Pai, nós sabemos disso, Pai, nós Te agradecemos por isso, nós sabemos que a Tua graça, Pai, vem para que nós possamos nos sentir amados, Pai, a Tua graça nos alcança para que toda culpa, Pai, fique de lado, a Tua graça nos dá liberdade, a Tua graça nos traz salvação, livres do mal, livres da condenação, Pai, nós entendemos isso. E o que nós desejamos, Pai, é que por causa de tão grande salvação, por causa de tão grande sacrifício, Pai, nós queremos fugir do pecado, nós queremos correr do pecado, Pai, nós queremos ter o senso, Pai, para que possamos acertar o alvo, Pai, nos ajuda a acertar o alvo, Pai, nos ajuda, que Teu Espírito que habita em nós, Pai, possa ser realmente alguém que incomode as nossas vidas, Pai, aquilo que muitas vezes está, Pai, enraizado em nós, Pai, que cometemos há muito tempo, que nem mais nos incomoda, Pai, que isso seja retirado em nome de Jesus, Pai, que isso, Pai, possa ser revertido, Pai, e possamos acertar o alvo, que possamos servir mais, que possamos testemunhar mais, e possamos amar mais, tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso, Pai, com a convicção e a certeza que pertencemos a Ti, que somos os Teus filhos, Pai, Tu nos compraste por um alto preço, Pai. Glórias sejam dadas a Ti, Pai, que tudo na nossa vida, Pai, seja funcional, porque tudo precisa apontar para Ti, Pai. Tudo seja para glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa nos ajudar a acertar o alvo a cada minuto, a cada momento. Amém?